E o Fred, hein? Está no Fenerbahçe da Turquia. Vem ou não vem? A gente até tem números dele aí. Coloca pra gente a arte do Fred, pra gente trazer pra quem está nos acompanhando. Por gentileza. Ó, o Fred aí, ó. É um meia, já tem 35 anos. Falei que é do Fenerbahçe. É um cara que joga... Eu chamo ele de ambidestro, né? O dominante é o direito, mas ele é ambidestro. Ele tem 45 jogos, 4 gols, 5 assistências. Ele começou na base do Atlético, se profissionalizou no Internacional. Aí foi pro Shakhtar Donetsk, Manchester United, Fenerbahçe, que tem contrato até o meio do ano, mais um ano de contrato, para ser mais exato, até 2027. A situação dele, vem ou não vem pro Galo, Paulo? Pois é, Romano, essa situação do Fred já está sendo desenrolada aqui na Itatiaia há algum tempo, né? Até pelo nosso Cláudio Rezende, que agora faz a cobertura lá da Copa do Mundo. Ele é daqui de Belo Horizonte. Era daqui, ali da região de Venda Nova, né? Então, o Fred é o seguinte, Romano, o Atlético quer o jogador, isso aí não é nenhuma novidade para ninguém, né? Não é mentira também. É, inclusive, uma vontade de tê-lo aqui muito grande do próprio Paulo Brax, que gostaria de contar com o Fred, acha que ele pode suprir, e aí, pelo amor de Deus, a lacuna, mas não em termos de comparação futebolística, tá? Mas é de presença e de aguentar, levar o time como jogador principal, né? Principal jogador do Hulk. Então, não façam isso. Por favor, não façam isso. Mas é o que eles pensam, né? Não, você tá pensando, sentido, né? Desculpa, mas tá pensando errado. Não faça isso, em hipótese alguma. Primeiro que joga a responsabilidade desleal no jogador. Segundo que não tem comparação Hulk e Fred na história do Atlético ainda. Então, se tá pensando nisso, que o Atlético aborte essa ideia, porque tem tudo pra dar errado. O que eu disse aqui, pelo amor de Deus, hein, o Romano e também Simões, né, Nath, ninguém tá comparando o Fred com... Até porque ele nem tem história no Atlético. Exato. Eu acho que não dá pra achar que o Fred vai suprir o Hulk. Isso tá me lembrando lá em 2013, quando o Cruzeiro trouxe o Diego Souza, depois o Júlio Batista, pra poder bater com o Ronaldinho Gaúcho. Se o Atlético tá pensando nisso, eu dou um conselho. Aborta a ideia, nem fala nisso mais, entendeu? Porque é um equívoco. Um equívoco grande, inclusive. O Fred é um jogador que poderia, né, pelas características, né, ali do meio campo, suprir uma lacuna também, aí sim, né, uma lacuna e uma necessidade técnica do Atlético nesse sentido, né, do meio campo do Atlético. Então, só que assim, Romano, você viu ali, o contrato dele até dia 30/6/2027. Um ano. O Fenerbahçe pagou para ter esse jogador, né? O Atlético tenta, juntamente com o jogador, evidentemente, pela vontade que o Atlético tem, o Atlético tenta uma liberação, para que ele consiga uma liberação junto ao Fenerbahçe, e aí o Atlético pode buscar esse acerto, enfim, e ter o jogador realmente aqui. Só que isso aí é aquela coisa, existe uma distância, né? Tem que combinar também com o lado de lá, né, Romano? Tem que combinar com o lado de lá também. Então, assim, não dá pra cravar, eu já vi muita gente cravando, o Fred é do Atlético, já tem acerto, aquela coisa toda. O Fred não é do Atlético. E hoje eu diria pra você, Romano, hoje, tá, Romano? Hoje, dia 7 de junho, existe uma distância muito grande pra ele ser do Atlético. Existe uma distância muito grande para isso acontecer. Pois é. Então não dá para ficar iludindo. Hoje ele não é. Ele pode ser? Pode ser. Mas existe uma distância grande para que o Atlético percorra esse caminho e tenha o Fred como seu jogador. Mas é uma vontade. Isso aí já é aberto. Inclusive o Cláudio já trouxe isso aqui na programação da Itatiaia. É uma vontade do Atlético contar com esse jogador aqui. Agora preencheria uma lacuna legal, né, Nath? Romano, não sei. Eu não sei se preencheria uma lacuna tão necessária assim nesse elenco. É claro que a gente está falando de um jogador que subiria muito a qualidade do time, a gente está falando de um jogador experiente, que exerceria esse papel de liderança, mas não sei, ainda que o Atlético conseguisse uma liberação, né, um acordo lá com o time do Fred para que ele chegasse sem custos, é um jogador muito caro. A gente está falando o quê? De um jogador que não vai ganhar menos de 1,5 milhão, talvez, por mês. Eu estou jogando por baixo aqui.
Porque ele não vai abrir mão de um salário de quase 3 milhões de reais na Turquia para voltar para o Brasil para ganhar tão menos do que isso. E aí a gente está falando de um elenco do Atlético que tem outras carências mais urgentes do que um segundo volante. O Fred tem mais qualidade que o Alexander, tem mais qualidade que o Maicon, tem mais qualidade que o Alan Franco, tem mais qualidade que todos os meio-campistas do Atlético. Mas isso não significa que o time esteja mal servido de volante. Eu acho até que essa posição de segundo homem de meio-campo é a posição que o Atlético tem mais abundância. Você tem ainda o Vitor Hugo, que pode jogar nessa posição, principalmente se o Atlético tivesse um meia de ainda mais criatividade para eles tabelarem ali. Você tem o Alexander, que é um cara que é até pouco utilizado. Você tem o Maicon, que chegou e firmou no time, batedor de pênalti, tem se estabelecido como um líder também. Eu acho que, claro, acordos podem ser firmados, ele consegue uma liberação, chega sem custos, chega a um valor legal de salário, mas se eu estivesse lá na diretoria do Atlético, eu usaria esse dinheiro para trazer alguém do meio para frente, principalmente um atacante. Se tá com essa ideia de que tem que trazer alguém pro lugar do Hulk, que viesse um atacante. Se é para gastar dinheiro, acho que devia gastar dinheiro num atacante, talvez num ponta habilidoso, um cara que chame essa responsabilidade para fazer dupla com o Cassierra, que vem se firmando como esse centroavante. Não sei, eu acho que tem uma identificação, né, pelo fato dele ter surgido no Atlético, o fato de ser Belo Horizontino, o fato de ser torcedor do clube, isso tudo pesa, isso tudo faz a diferença, mas num contexto em que o Atlético repete 1, 2, 10 vezes que não tem tanto dinheiro assim para gastar nessa janela, e você vê o elenco com outras carências, principalmente um setor ofensivo, com muita gente que tenta resolver, mas não consegue, eu buscaria um substituto do Hulk da posição do Hulk e não um segundo volante. Tem atleticanos aí em destaque hoje, Romano, a gente vai estar de olho na telinha também hoje, acompanhando amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, e tem amistosos também da garotada, né? O Sub-17 do Brasil, que vai disputar o Mundial depois, no final do ano. O Atlético tem 3 convocados, que tem possibilidades, inclusive, de ser 3 titulares da seleção hoje. 2, pelo menos, quase que com certeza, né? No caso, o Samuel Rodrigues e o Riquelme. Esses 2 já estavam sendo convocados há mais tempo e foram titulares recentemente, inclusive, na disputa do Sul-Americano. E tem o Vinícius, que é irmão do Samuel, camisa 10, que se destacou agora na Copa do Brasil. Um canhotinho, muito bom de bola, né? Os 2 são irmãos gêmeos. Imagina a família do Vinícius e do Samuel, hein? Seguinte, um assunto que me pegou de surpresa, tá? E dando os créditos aqui, sempre, nosso amigo aí, Breno Galante, trouxe a informação, fui atrás para saber dessa história e é fato. O Riquelme deve ter algumas oportunidades após a Copa para treinar no profissional, tá? E aí vamos com calma aqui nessa informação, porque temos que ter calma para também não, né, atravessar o que não é verdade. O que me falaram é que ele vai ser observado de perto pelo Barba e a comissão técnica do Barba. E, a depender dos treinos que o Riquelme realizar no profissional, aí sim vão tomar a decisão se o Riquelme vai ser utilizado ou o Riquelme não vai ser utilizado. Então, muita calma nessa hora. A notícia é: o Riquelme vai ser observado pelo Barba e comissão após a Copa nos treinos no profissional, tá? Por que tem que ter calma? Porque o Veneno, ele subiu profissional, fez os testes e, treinando com o profissional, o Veneno não se destacou, tá? Muito pelo contrário. O Veneno foi até mal nos treinamentos com os profissionais, né? O que fez com que o Galo visse que ele não está preparado ainda para jogar no profissional. E é óbvio, o Riquelme deve ter um aprimoramento físico, um recondicionamento físico, vai ganhar massa muscular, eu tenho certeza disso, vai dar uma encorpada, né? Uma coisa é você jogar, gente, sub-17 contra zagueiro de 15, 16 e 17 anos. Outra coisa é você jogar um profissional contra zagueiros muito mais fortes, de 30, 35, 28 anos, né? Muito mais experientes, né? Então, há toda uma diferença no dia a dia, na carga de treino, na alimentação, na preparação em geral e nos adversários que você vai enfrentar. Então, o Galo tem toda a cautela do mundo. Riquelme é sim um atleta que deve ser observado após a Copa para ver como é que vai ser o rendimento dele treinando com os profissionais, e se passar no teste, Riquelme vai ser, obviamente,
colocado ali à disposição do time profissional. Vamos com calma aí, tá, gente? Vamos com calma, né? Porque é base e tal. Vamos com calma, trabalhar a transição bem feita. Eu fiquei feliz em saber disso. Galera, bom domingo a todos aí. Fala galera, chegamos ao fim aqui de mais um vídeo. Você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando aqui para deixar aí o seu like, para dar aquela moral pro canal, não esquece. Tamo junto. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Deixa o meu convite aqui para você estar se inscrevendo no canal, tá bom? Deixa o like, não se esqueça, ativa o sininho de notificação para tu não perder nada. Tudo que sai aqui no canal será lembrado aqui pelo YouTube, tá bom? Fiquem à vontade para deixar sua opinião em relação a tudo que foi falado sobre aí. Vou destacar o Fred. O Fred estar para vir pro Galo. O que vocês acham? Deixe seu comentário se vale a pena continuar essa briga pelo Fred ou se deve buscar um outro jogador. Deixe aí seu comentário e fale também, a Nath aí destaca também em relação ao Hulk, em procurar um jogador de uma posição do Hulk, não um jogador de meia. Então, o que vocês acham em relação a Nath? Tá certa em relação a isso? Deixa aí sua opinião e nós olhamos todos os comentários, tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos pela preferência, tamo junto, um forte abraço. Assim que surgir notícia a gente volta e coloca aqui pra vocês. Muito obrigado, tchau, tchau.